são abelhas de bioma caatinga. Eu vou falar agora sobre a questão, uma pesquisa que saiu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que quem tiver interesse, tiver o acesso. Eu tinha lido um documento diferente, mais antigo, acho que 2017, onde um grupo de pesquisadores tinha falado que segundo eles, passaram os criadores de abelha, tratar apicultores, passaram mais de 70 anos negando que as abelhas, dizendo que não tinha interferência nenhuma do ambiente externa nas abelhas na caixa. Claro, o estudo é com abelhas gênero Apis, não tinha nenhuma interferência dentro, na parte interna, no ninho, propriamente dito. E aí eu até comentei isso num vídeo, e agora recentemente eu estava falando isso, sim, que tem uma interferência. Houve uma pesquisa, uma ampla discussão, na verdade, levantamento, revisão de literatura, toda bem fundamentada, metodologia, resultado, discussões e conclusões, onde eles observaram, os cientistas observaram, que as abelhas nos ninhos naturais, na natureza, então é importante entender que na natureza elas estão bem protegidas. Então, de um oco, a maioria, mas pode ser uma árvore seca, até tem os casos das abelhas, algumas abelhas, mas a maioria é caule verde, ou seja, a árvore está verde. Aí a gente tem que lembrar que ali há uma variação de temperatura mínima, praticamente não existe. Mesmo que a temperatura diminua bastante, vamos imaginar no local que tem um inverno intenso, ou no local que tem um verão intenso, seja com muito calor. Então, o que eles observaram? Que as abelhas perdem uma quantidade enorme de calor. Está no documento, leia um documento que tem coisa aqui que isso aqui vai interessar quem gosta de coisa. E eu tenho falado. E aí onde eu chego àquela questão, não é só o objeto. Na natureza, as abelhas, a maioria estão arranchadas em objeto, em oco, de fato, que o formato é cilíndrico, isso é fato. Mas é dentro do oco. No subsolo, mas o subsolo é frio, a terra é fria, a areia, a argila, qualquer tipo de solo. Sim, só que quando ela chega a uma determinada profundidade, ali a temperatura fica, eu vou tratar, não tem alteração, fica estável, não muda. E aí a abelha, ela não vai sofrer. Dentro do cupim é a mesma coisa. Lá dentro do cupim, onde ela está na parte central, imagina, ela tem uma espessura, quando quebra, tem muita cupira, quando você quebra, você vai encontrar a espessura ali, às vezes de 10 centímetros ou mais de espessura. E o estudo que eles fizeram foi um estudo entre mais ou menos até menos. Eles botaram 19 milímetros, então 1,9 centímetro, que eles usaram as tábuas de pinhos, ou seja, para poder construir as colmeias, chama colmeia. Colmeia é qualquer objeto que coloque a abelha. E essa variação, ela se dá, e a abelha perde muito tempo, ela perde muito calor, tentando fazer o equilíbrio térmico, a termorregulação dentro da colônia. Tem que lembrar que apenas os animais todos podem ser divididos em dois grupos. Invertebrados, não tem vértebras, pode ter até o esqueleto, que é o caso dos artrópodes, mas o esqueleto externo, exoesqueleto, e vertebrado. E os vertebrados, dois filos. No caso, o filo vertebrado com algumas classes. E os filos que formam os invertebrados, e mais ainda, dentro dos vertebrados, apenas aves e mamíferos são endotérmicos. Ainda répteis, peixes e anfíbios são ectotérmicos. O que é isso? Dos demais animais, com exceção de aves e mamíferos. Se a temperatura do ambiente altera, a temperatura do corpo do animal também. Então, como tem a interferência pequena, diferente quando ele está no oco, a abelha, quando está no oco, o que vai acontecer? Ela vai lutar muito, ela vai trabalhar muito, ela vai ter desperdício de energia, vai gastar muita energia, vamos tratar dessa maneira, desperdício mesmo, tentando manter a temperatura. Diferente quando ela está no oco. Foi o teste, tem equações, tem gráfico, tem trabalho, um trabalho bem consistente. Então, quando eu falo, não sou pesquisador, mas tem gente que emplaca dizendo que não. E aí eu falei, aí criou aquela animosidade, que a caixa que foi feita com base, Portugal Araújo fez, com base na caixa
do Langstroth, que a caixa Langstroth também pegou, ele se valeu de várias caixas que existiam na época. Na verdade, a gente apenas faz um invento com base no que já existe. Com base no que já existe. É assim que funciona. Isso é tudo. Então, quando eu vejo uma caixa 100%, as pessoas vêm aqui e vê, eu digo, por quê? E aí ela tem uma questão interessante. As abelhas do gênero Apis, elas propilizam, veda muito. Todas as frestas que vêm acontecer, só deixar aquela parte na entrada, chamar o vado. Inclusive, se tiver o tempo muito frio, é recomendado obstruir uma parte, diminuir bastante, inclusive se a caixa estiver recebendo vento. Isso é uma recomendação. Eu fiz isso e já observei que tem diferença, que as abelhas se mantêm melhor. Mas as abelhas, diferente que criado numa caixa desse tipo, essa caixa aqui, a caixa Santos, aqui é diferente. Aqui a abelha, ela não consegue fazer o que as apis fazem. O que é que ela faz? Ela começa, se for do gênero Melípona e Partamona, ela começa a carregar muito barro. E aí vem outras coisas. E o barro a gente sabe, pela questão dos materiais. O material, se ele é um bom condutor térmico, ele é um péssimo isolante térmico. É o caso dos metais. Se ele é um isolante térmico, ele é um péssimo condutor térmico. É o caso do isopor. Ele não é bom condutor térmico, portanto ele é um bom isolante térmico. Também simples. É a questão. Claro que tem gente fazendo até caixa de isopor, tem lugar frio do Brasil que o pessoal faz um estilo sanduíche, bota uma parte interna na madeira, a parte central é o isopor, a parte externa é madeira. Tem gente que faz isso. Isso para poder suportar. Agora, se é solto, se é tudo articulado, solto, eu tenho os vídeos que eu fiz, eu estava no final do mês de julho, num determinado local, dentro do estado da Bahia, que é muito grande, dentro de uma cidade, dentro de um município, e eu cheguei lá, o pessoal tinha mexido em Uruçu nordestina, nas caixas de camadas, e eu comecei a observar elas tirando muita água. E eu observei, por quê? Porque ela derramava, soltava água com a boca, junto ali com a pelbosta, que é a língua da abelha, e a água não estava molhando as caixas, mas eu vi que as caixas não tinham marcação que tinha acontecido no passado. O que acontece? Eles tinham feito um manejo nas colônias, das colônias, que algumas iam tirar, na verdade, os módulos para fazer outras abelhas. Passamos a tarde todinha, desenrolando, enrolando, trocando, fazer essa questão toda, inserindo quadro. Fizemos, parece que 5 ou 6 colônias de Uruçu novas. Isso é fato. É interessante que foi toda colocada fita no outro dia. Isso foi num dia, eu fiz o vídeo. No outro, publiquei, claro, depois, porque eu tinha tempo, edição e tudo. Alguns eu publiquei até no dia. Estava lá no hotel, o tempo foi intenso, não quis sair para lugar nenhum, fiquei dentro do hotel mesmo. E no outro dia eu observei as caixas que nós tínhamos mexido, tanto para tirar módulos, quanto para as novas, para fazer abelha, todas elas abelhas tirando água. Eu filmei, está o vídeo. Sobre fato, não tem argumento. Por que acontece? No local, a temperatura não estava a temperatura de petrolina. Minhas abelhas não tinham nenhuma tirando água. Absolutamente. De onde vem essa água? Peraí. A abelha está, vamos pensar, urinando dentro da caixa? Não, a abelha não faz isso. Quem faz isso é apenas mamífero. Não, o que acontece é porque a temperatura, as oscilações de temperatura durante o período do dia, 24 horas, o que acontecia? Havia alteração de temperatura, a água condensava, vapor d'água circulando dentro da caixa, inclusive as abelhas fazem respiração, seja diferente do nosso caso. A respiração tem a produção de vapor d'água, ou seja, água gasosa, não chega a ser bem gasosa, porque é vapor d'água mesmo, mas é água, no estado gasoso, vamos dizer assim, que trata dessa maneira. A matéria, o pessoal trata apenas com 3 estados físicos, só do líquido e gasoso, ou qualquer outra combinação. Mas por que a abelha estava fazendo? As abelhas, as colônias estavam fazendo aquilo ali, justamente porque estava tendo alteração e interferência. Isso é ruim para as abelhas. Então, o que acontece? A pesquisa vem, na verdade, dentro daquilo que eu criava abelha, mas era ápice, muito pouco, fazia caixote e tudo. Vem dentro do que eu venho observando há já mais de 20 anos, que eu venho comentando, antes de criar abelha, eu crio abelha há 12 anos, que tem que ter muito cuidado com a vedação das caixas. E quando eu comecei a criar abelha, eu já li, inclusive no congresso lá do Semana dos Polinizadores, falaram de vários pesquisadores, falaram do padre Humberto Bruno, que era um padre, mas que
ele difundiu a abelha jantaíra, que é a segunda abelha mais conhecida no Brasil. Ela só fica atrás da jataí, mas tem várias abelhas que chama jataí. Tem aí uma meia dúzia de abelhas diferentes, inclusive em gêneros diferentes, tem nenhum parentesco, teoricamente, que chamam tudo de jataí, coloca tudo nesse contexto. O fato é que o padre Humberto Bruno, ele tinha bronca, ele disse no livro dele, escreveu, está lá, abelhas não é pedreiro nem rebocador para carregar barco, tem papel de alto quilate na natureza, produzir mel e fazer polinização. Ele tinha bronca, ele vedava as caixas, ele colocava, prendia num lado da tampa com correia, que ele usou a caixa sertaneja, no outro lado ele botava arame com grampo de cera e fazia o máximo, procurava evitar barro, ele não queria barro nas caixas. O padre Humberto Bruno, isso assim, 70 anos, 80 anos. E será que aí o cara diz, mas essa é a caixa que mais se adequa, é a caixa melhor, foi a melhor caixa. Não tem, por mais que seja melhor, entre aspas, não é tão boa, o bicho, aqui eu vou deixar bem claro, o bicho é selvagem. O bicho passou milhões de anos, tem os estudos aí que apontam para 60, 70, até 80 milhões de anos no caso das aves, no caso das abelhas, os meliponíneos, as abelhas indígenas, neotropicais, entre 68 e 55 milhões de anos elas começaram a aparecer nesse período. Então é muito distante, faz muito tempo. Lembra que as angiospermas tinham surgido aí há cerca de 120 milhões de anos no planeta. São as plantas com flores que vão fornecer material para as abelhas, de fato. E as abelhas vêm lá de um ancestral comum de vespas que provavelmente foi há 120 milhões de anos. Na verdade, não foi eu que disse isso, é a pesquisa. Vocês contestam os pesquisadores. Eu não venho aqui me questionar, porque o que eu estou falando aqui está nos documentos. Quando eu falo lá, que o pessoal diz, aí eu vou e depois eu vou para o cara e tal o documento. O fato é que o bicho em cativeiro é cativeiro. Ele não está preservado, a gente tem vários exemplos, já falei da galinha azul, que aqui eu estou no local dela. Mesmo sem seu local endêmico, ela pode definhar por esse motivo a questão da termorregulação, um dos fatores, a falta de alimento, uma série de coisas, a questão de barulho. Por que eu fiz um vídeo lá da questão da catalase, que foi encontrada nas minhas abelhas? Então, a termorregulação da abelha, dentro de caixa, nunca vai ser igual ao que é na natureza. Independente do tipo de abelha, ela arranja em subsolo, ela faz, está dentro de um cupim, no caso da cupira, outras partamona, como o caso do arapuá, que faz ele, o guaxupé, a jataiacriana, que faz sua estrutura. Quando você coloca para a caixa, eu assisti, bem claro, assisti uma palestra, e até perguntei, foi muito educada, respondeu tranquilamente. Ela é pesquisadora lá da Embrapa Meio Norte, fica em Teresina, no Piauí. O nome dela tem que estudar, porque a pessoa pesquisadora, tudo, a Patrícia Dumont, e ela disse o seguinte: a gente ainda não conseguiu adequar bem a abelha arapuá na caixa Langstroth. Estão tentando, mas não conseguiram muito êxito. Quer dizer, conseguiram material, ela fica um tempo, mas já teve mortalidade. Por quê, gente? Porque o bicho, ele está há milhões de anos daquele mesmo jeito. Quando você altera demais, você quebra toda a dinâmica do animal. Dentro de um oco, olha, eu já tirei muita abelha, eu sei o que é abelha. Você não vai contar a história para quem sabe a parte prática, como é que funciona. A abelha dentro de um oco, ela tem ali o acesso que é pequenininho. No caso, por exemplo, de abelhas, como a mandaçaia, que eu chamo mandaçaia da caatinga, e as outras também devem ser um pouquinho maior, que elas são maior um pouquinho, quase nada, é quase imperceptível, muita gente erra. Eu digo, o tamanho da abelha. A mandaçaia da caatinga é a menor das 4 mandaçaias. Então, o que acontece com essa abelha? A entrada ali, o acesso, na verdade, na entrada e saída, onde ela circula, não dá mais do que 8 milímetros. É bem pequenininho, abaixo de 1 centímetro da abelha passa. Porque não faz sentido, o bicho é pequeno, o bicho está abaixo de 1 centímetro de comprimento, pequeno. Não vai fazer uma coisa muito grande. Ela é para ela se manter, passa 2, circula 2. Vai ter abelha que passa mais, tem abelha que tem as escapas trigonas, tubona, canudo, entre outras, faz uma entrada, um acesso maior. Mas a termorregulação das abelhas é o que vai manter as abelhas. E dentro do ambiente natural, a termorregulação é porque ela procurou um espaço para nidificar, onde isso está garantido. Quando a gente altera, quando a gente pega, vai para o cativeiro, e aí eu vejo gente dizendo que está adaptando a abelha, a adaptação de espécie biológica,
evolução. Não sabe nem o que é evolução. É uma questão muito mais... tem que entender mais do que está só falando. Dizendo que até a melhor caixa, aquela coisa... A caixa santa é muito boa, mas eu tenho otimizado. E eu tenho que ficar tendo cuidado quando a caixa está com abelha, porque os materiais têm dilatação. E aí pode ficar bastante. Então entenda. Está aí o estudo, vão questionar, está lá a fonte. Inclusive está numa revista, um chama Elsevier, outro chama Elsevier. É uma revista internacional. Conteste a revista, conteste os pesquisadores, não tem valor nenhum, o que eles fizeram não tem nada a ver, isso aí vocês estão errados. Façam isso. Agora, estou aqui, eu tenho, como canal, eu tenho papel como uma questão pública de, vamos imaginar, não é divulgação teoricamente, mas é de publicitar aquilo que eu encontro, que eu sei que tem relação direta com as abelhas, que tem impacto, porque está aí. E é simples assim. E a gente conclui por aqui. Pode ficar à vontade para questionar o que bem entenderem.